Oi, turminha! Como vocês estão? Hoje vamos aprender que a comunicação também pode ser feita usando apenas o som. Isso mesmo! Vocês já pensaram em quantos sons ouvimos ao longo do dia? Quantos barulhos a gente consegue perceber? E quais deles conseguimos nomear somente pelo ruído que ele produz? Vocês sabem dizer qual é o meio de comunicação considerado o mais popular e o de maior capacidade de comunicação em massa mundialmente? Não sabem? Então vamos descobrir juntos? O programa vai começar! O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina. Só você me faz sorrir. Bom dia, crianças. É isso mesmo. Só você me faz sorrir. Não só o sol, mas você me faz sorrir. E é tão maravilhoso estarmos juntos. Vocês sabem que hoje, é claro, acordada por essa menina mais uma vez. Ela vem aqui, minha gente, acordada por ela, pela Vaninha de 4 anos. Me levou para debaixo do chuveiro, me dizendo: Vânia, tome o seu banho gostoso, perfumado, sinta o calor da água no seu corpo, se perfume, sinta o cheiro, o frescor, se arrume bonita para você ir ao encontro das crianças, faça isso. E foi isso que eu fiz, gente, foi isso que eu fiz, sentindo em minha pele tudo isso para trazer no dia de hoje para todos nós qual o sentido que está faltando para completarmos essa literatura deliciosa, Os 5 Sentidos de Bartolomeu Campos de Queiroz. Qual o sentido? O tato! É isso mesmo! Gente, que bonito tudo isso que a gente está aprendendo. Vamos então plantar mais um pé de poesia falando sobre o tato. Vamos lá? Com o nosso baú repleto de sementes poesia, vamos para mais uma plantação com o calor do sol. Primeira semente. Pela pele, experimentamos as sensações de calor, frio, dor, prazer. Percebam em sua pele, percebam o mundo por meio da sua pele. Pisando a terra, nossos pés sentem a sua aspereza ou suavidade. A menina que habita ao meu ser também pediu para que eu ficasse, sem sapato, sentindo a terra, a grama. Você gosta de ficar sem sapatos? Mamãe briga, papai briga, vovó, tira o pé do chão, põe o chinelo. Isso acontece? Mas é claro, os adultos querem nos proteger, mas é tão gostoso, não é? Ficar com os pés no chão, na terra, na grama, no tapete, sentindo a textura. Aí vocês falam assim, só um pouquinho, eu preciso sentir o mundo. Eu preciso sentir as sensações. O inverno nos envolve com o frio. E desejamos estar na cama. Neste período, vocês estão sentindo frio? Bastante frio. Está fazendo frio, não está? Por isso, quando aparecer um pouquinho de sol, mesmo que seja na sua janela, abra bem a janela e sinta o calor do sol.
Aí você vai ter condições de perceber a delicadeza dessas diferenças, do frio e do calor. E qual é a temperatura que você mais gosta? Eu tenho uma amiga que adora o frio. Adora o frio. Eu prefiro o calor do sol. Ao ficarmos muito tempo ao sol, seu calor nos queima. Isso é verdade. Eu digo para vocês, eu sou bastante branquinha, né? Muito branquinha. Eu não posso ficar muito tempo no sol, senão o sol começa a arder muito. Aí já não pode. Aí também é interessante a gente observar os limites também do nosso próprio corpo, das nossas próprias sensações, até onde a gente aguenta. Vamos para mais uma semente. Mas se olhamos para a neblina, cobrindo as águas, nas manhãs de maio, nosso corpo gela. E é verdade. Ai, senti o gelo, gelando o corpo. Dói. A sensação que a gente tem é que gela até os ossos, que dói os ossos do nosso corpo. Mas observem, olha que interessante, hein? Por meio do olhar, nós sentimos também a temperatura. Vocês estão percebendo tudo isso que a gente está conversando? A gente já volta para essa reflexão. Quando alguém especial nos olha, nós nos sentimos tocados. Olha que interessante. A gente se sente tocado por um olhar. E eu digo para vocês que esse toque estou sentindo muita falta. Eu olho para vocês, mas eu sinto falta desse olho no olho. Eu sinto falta de ser tocada. Então percebam que a gente também consegue sentir a textura e o toque pelo olhar. Será que era por isso então que eu trouxe essa literatura para fazer a gente pensar que em cada sentido moram outros sentidos? Vamos pensando sobre isso. Se pegamos na mão da pessoa amada, nosso coração dispara e nosso corpo entra em festa. Você já sentiu isso? Imaginem pegando na mão de quem a gente ama. A gente não sente um carinho? O nosso coração não fica pulsando em festa? Eu também sinto muita falta disso. E é isso. Olha só. Pelo tato a gente consegue sentir tudo isso, não só o calor e o frio. Olha que interessante, hein? Há sons que fazem arrepiar o nosso corpo. Há medos que nos fazem tremer. Observem, outro sentido que faz com que o nosso corpo se arrepie, ouvindo, percebendo determinados sons, e sentimentos que também fazem com que a nossa pele sinta. Que incrível! Nós, seres humanos, somos muito especiais, muito especiais. E a literatura nos convida a olhar para tudo isso, a sentir tudo isso, a perceber tudo isso, a nos perceber. O ser humano é um ser maravilhoso neste mundo. Acorde para tudo isso, acorde por meio da literatura e viva a vida de uma maneira muito mais mágica, que é possível. Olha a literatura nos dizendo, olha essa percepção toda nos acordando todas as nossas manhãs para fazer com que a gente pense e sinta sobre tudo isso. A pele é raiz, cobrindo o corpo inteiro. Ai, que maravilha, gente! Mais um pé de poesia foi plantado em nosso quintal, em nosso jardim, porque agora
Esse espaço é nosso. Mais um pé de poesia. Esse é o início do nosso movimento por uma escola literária. A gente precisa pensar, a gente precisa sentir, a gente precisa perceber o mundo de outras maneiras, de maneiras muito mais poéticas, muito mais intensas, muito mais inteiras. A gente precisa, crianças, produzir conhecimento e vocês são muito inteligentes. É isso. O que vocês pensam sobre o mundo que vocês sentem? Que maravilhoso que é pensar e sentir o mundo por meio dos sentidos. Por meio dos sentidos, suspeitamos o mundo. Em cada sentido moram outros sentidos. Pela visão, eu escuto, eu sinto gosto, eu sinto cheiro, eu sinto a textura, assim como com os demais sentidos. E mais do que isso, quais são os sentidos que damos quando a gente sente? Não é quando a gente percebe. Isso é o bonito, qual o sentido que você dá. Nesse movimento todo, a gente segue com a literatura. A gente se vê. Olá, eu sou a professora Beth e hoje eu vim convidar vocês para fazerem comigo um quadro sensorial, um quadro que nós vamos sentir com as mãos. Legal, né? Para isso, nós vamos precisar de papelão, saquinho transparente. Sabe aqueles que tem no mercado para a gente colocar a fruta e trazer para casa? Sabe aqueles que vêm com a frutinha do mercado? Aqueles são ideais. Cola branca, fita adesiva, pode ser a que você tiver aí na sua casa, tesoura sem ponta, gel, sabe aquele gel de cabelo que você usa para ficar bonito? Gel. E o mais importante, muita criatividade. Vamos precisar da criatividade. Para começar, vamos pegar a sacolinha transparente e colocar o gel. Vamos pegar a sacolinha transparente e colocar o gel dentro. Eu já tenho aqui uma adiantada, onde eu coloquei aproximadamente 3 colheres de sopa de gel. Lembra da criatividade? Nesse momento, eu vou usar uns grãos, vou usar feijão, mas você usa o que tiver na sua casa. Só não pode ser uma coisa pontiaguda, porque vai rasgar a sacolinha. Então, eu vou colocar aqui dentro os feijões. Mais um pouquinho. Feijão. Então, aqui dentro tem gel e feijão. Vamos tirar o ar da sacolinha. Vamos pegar um pedaço de papelão de um formato retangular. Não tem uma medida certa, tá? Vamos colocar, depois que você tirou o ar, aí vamos pegar aqui a parte da abertura e colocar assim, ó, em uma lateral e passar a fita para fechar. Vamos lá, vou passar a fita aqui. Então, eu coloquei fita de um lado. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o conteúdo que está na sacolinha para outra ponta. Vou abrir aqui e grudar aqui do outro lado.
Farei isso nos 4 lados. No outro lado, para finalizar essa parte aqui. Vamos centralizar o conteúdo agora. E com outro pedaço de papelão do mesmo tamanho de que você recortou a base, você vai fazer a moldura do quadro. Então, você vai deixar aproximadamente 2 a 3 dedos em volta e vai recortar a parte de dentro. Percebe como eu fiz aqui? Olhem só. Então, esta será a moldura. Tem de 2 a 3 dedos de cada lado e nós vamos recortar, tirar a parte do meio e ficará assim. E aí, então, nós vamos passar cola branca em volta e fechar, segurar. Ela vai esconder a fita adesiva para que fique mais bonito e vai fazer uma moldura, uma superfície. E aí, então, nós podemos brincar com essa parte de dentro. Olhem só. Tá vendo aqui? Este é que fiz com feijões. Para que a água fique um pouquinho amarela, eu coloquei um pouquinho de corante. Ah, mas tá tão gostoso passar a mão aqui. Chega a ser divertido, calmante. Tentem, façam aí nas suas casas. Olha que legal, você pode também escrever qual foi o processo dessa criação, o que você usou, conte para nós, mande algumas fotos. Olhem só esse outro que eu fiz aqui. Eu coloquei uma folha embaixo com um triângulo desenhado e uns botões junto com o gel, uns botões que eu encontrei aqui na minha casa. E aí tem um desafio aqui. O desafio é levar os botões para dentro do triângulo, lá para o centro. E vamos levar e assim, ó, a gente vai brincando com a textura, com o gel. E aí, você coloca de um lado e ele sai de outro e vai brincando com essa textura. É bem legal e gostoso, prazeroso de fazer. Podemos fazer também, sem utilizar o gel, podemos fazer ele seco, de um outro formato, de um outro tamanho. Então, eu coloquei aqui nesse caso farinha de milho e ele tá seco aqui dentro. Posso brincar com essa textura aqui, brincar de criar, de fazer alguns desenhos. Como eu fiz aquele do triângulo? Eu desenhei em uma folha de sulfite alguma coisa, coloquei sobre a base e depois coloquei o saquinho por cima. E aí então eu coloquei a moldura, aquela parte que tem a abertura. Então esse foi o fundo criado para fazer este outro exemplo aqui, como o do triângulo. E vocês, o que já estão imaginando fazer? Já estão pensando, procurando um brinquedo que está quebrado, alguma coisa para ser reutilizada? Contem para nós. Será muito legal saber a experiência de vocês. Um beijo. Até mais.
criança! Criando juntos. Episódio de hoje: a múmia que tinha falta de ar. No Egito Antigo, havia um faraó muito importante que morreu sufocado durante um banquete ao engolir uma uva. Quando ele morreu, virou uma múmia e foi colocado num sarcófago. Lá ele ficou por 1000 anos. Durante todo esse tempo, a uva permaneceu entalada na garganta dele. Um dia, a pirâmide em que ele estava foi descoberta por cientistas e começou a ser visitada por turistas todos os dias. Ao ver aquela múmia maravilhosa, decidiram levá-la para o museu. Quando ela estava sendo transportada, aconteceu uma coisa surpreendente. Com o chacoalhar do carro, a múmia despertou no caixão e começou a falar com uma voz abafada. Eu preciso de ajuda, não consigo respirar. Os funcionários do museu se assustaram e abandonaram a múmia, carro e tudo mais no meio da estrada. Uma pessoa que estava passando por ali viu a múmia e ligou para o seu amigo, um arqueólogo mundialmente famoso, que foi imediatamente para o lugar. A múmia não parava de repetir a mesma frase. E quando o arqueólogo chegou perto, ela contou que havia uma uva presa na garganta há 1000 anos. O cientista resolveu levá-la para o laboratório e, chegando lá, usando aparelhos muito delicados, removeu a uva da garganta da múmia. E para completar, ainda fez uns furinhos no pano na região do nariz. Assim a múmia poderia respirar tranquilamente. Respirando aliviada, a múmia agradeceu e foi para seu sarcófago, onde continua dormindo até hoje. Preste atenção, pois na próxima vez em que você visitar um museu, você poderá encontrar a múmia que tinha falta de ar. Brinquedo de sopro. Nós iremos precisar de uma garrafa PET, uma tesoura sem ponta que só o papai ou a mamãe pode usar, uma fita crepe ou um durex, uma bolinha, ela tem que ser de papel ou isopor, um canudo. Depois de cortar, nós vamos vedar assim e fazer um furinho na tampa. Encaixar o canudo e está pronto o nosso brinquedo. Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar as nossas descobertas a respeito das formas de comunicação. O nosso assunto principal será o rádio. E olha, vocês vão descobrir algumas coisas bem legais a respeito dessas mudanças aí que foram tão importantes para a comunicação ao longo do tempo. Chame alguém que está aí com vocês para poder assistir, alguém que seja mais velho, porque eles vão lembrar de muitas coisas que a Pro vai compartilhar aqui. Mas antes, preciso lembrar vocês que hoje é o último dia para que vocês possam compartilhar as suas hipóteses lá no Quebrando a Cuca. Eu conto com vocês, eu quero ver muitas e muitas e muitas hipóteses por lá, tá bom? Então agora sim, vamos anotar? Ontem, vocês descobriram duas formas de nos comunicarmos. Uma delas, muito utilizada antigamente, que era o telégrafo, onde eles emitiam lá o código Morse tentando enviar uma mensagem. Quem optou por essa parte do desafio e tentou enviar uma mensagem aí da casa de vocês utilizando o código Morse, deve ter percebido que não é tão simples assim estabelecer uma comunicação e ser entendido. Lembra lá da história dos marinheiros
Imagina o desespero, mandando um sinal de socorro, um SOS, torcendo para alguém do outro lado, às vezes bem distante, conseguir entender essa mensagem e ir socorrê-los, não é mesmo? Com o passar do tempo, eles foram tentando aprimorar o telégrafo, pensando numa proposta aí que pudesse ser feita sem a utilização de fios e a mensagem ser enviada por emissão de ondas que se espalhavam aí pelo ar. E a partir disso é que eles acabaram conseguindo inventar o rádio. Quer conhecer um pouquinho mais dessa história? Então eu vou compartilhar algumas coisas aqui bem legais. Chama quem está aí com vocês para assistir, porque como eu disse no começo do encontro, tem muita coisa que eu vou mostrar aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viu, nem imaginou que existiu e fez parte da vida de muitas pessoas por aqui, viu? Vem comigo! Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho dessa história aí do rádio que revolucionou os mecanismos de comunicação. Essa história ela tem início em 1860, quando o físico escocês James Maxwell descobriu a existência das ondas de rádio. E aí, a partir disso, a primeira transmissão de rádio, ela aconteceu em um evento esportivo na regata de Kingston. E essa transmissão ela foi feita para um jornal de Dublin. As primeiras utilizações foram principalmente para manter o contato com navios em alto mar. Mas nessa época, o rádio era incapaz de transmitir a fala das pessoas. Ao invés de transmitir o som, né, a fala das pessoas, o que ele transmitia, sabe o que era? Aquele código Morse, conseguindo assim a comunicação entre os navios que estavam em alto mar. O rádio teve o seu maior momento de utilização durante a Primeira Guerra Mundial. Ambos os lados usaram o rádio para transmitir mensagens aos soldados e oficiais superiores, bem como as pessoas que estivessem ali na frente de batalha. Após o fim da guerra, com o crescimento dos receptores de rádio, a transmissão começou então a acontecer pela Europa, pelos Estados Unidos. Oficialmente, só aconteceu em 1921, a partir de ondas curtas introduzidas também em 1922. No Brasil, a primeira transmissão oficial radiofônica aconteceu em 1922, lá no Rio de Janeiro, com o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Olha quanto tempo! No ano seguinte, foi fundada a Roquete Pinto, a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Além de toda essa transformação com relação ao rádio, esse daqui era um modelo de rádio usado antigamente, viu? As novelas também eram transmitidas via rádio, então as pessoas ficavam lá com o ouvidinho colado do lado do rádio, ouvindo aí as informações e construindo histórias na sua imaginação. Além de todas as mudanças que eu acabei de te contar, né, imagina um sinal no rádio sendo transmitido em código Morse. Acho que não era tão fácil assim, né? Nós tivemos outras mudanças que só depois de muito tempo a música passou a fazer parte aí das transmissões via rádio, estação AM, FM. Então, depois, mesmo com tudo isso, nós tivemos mudanças na forma de ouvir essas músicas. E aí eu tenho algumas coisas aqui bem legais para te mostrar. Talvez você não se lembre de nada disso, mas se você estiver com pessoas aí na sua casa mais velhas que vocês, com certeza elas já devem ter visto alguns desses materiais que eu vou mostrar aqui. Então, um uso muito comum que nós temos do rádio é para ouvir música por meio das estações AM e FM. Uma forma também de ouvir música que foi muito marcante aí no passado era com os toca-discos, as vitrolas. Olha só essa imagem. Então, nós temos aqui a imagem de uma vitrola.
Na vitrola era colocado o disco, e aí essas faixas aqui, cada faixa do disco, ela tinha uma música gravada. E você podia ouvir o disco dos dois lados. Então, tinha uma quantidade de músicas de um lado do disco, aí você escutava, quando acabava, você virava ele e escutava do outro lado. Era assim que funcionava, viu? Depois do disco, nós tivemos também uma época bem marcante aí para ouvirmos música relacionado a fitas cassetes. Então, elas eram colocadas em aparelhos como esse daqui, e o aparelho tocava as músicas que estavam gravadas ali na fita. Terminando um lado da fita, você tinha que tirar, virar a fita e ouvir do outro lado. No final dos anos 70, um engenheiro chamado Nobutoshi Kihara, ele criou um outro aparelho para que nós pudéssemos ouvir música, o Walkman. Então, era um aparelho portátil, você colocava o fone de ouvido aqui nele, e aí você podia ouvir as fitas, e depois de um bom tempo, houve aí a criação do Discman, onde você poderia ouvir os CDs. Então, daquele disco, nós passamos aí, evoluímos para o CD, que tinha uma quantidade maior de músicas aí que podiam ser gravadas. Imagine vocês ouvindo música num disco, né? Hoje nós temos aí vários suportes eletrônicos que podem ser usados aí para ouvir músicas, seja no celular, várias plataformas eletrônicas, no computador. Tudo isso tornou o processo de comunicação tão amplo que a gente nem imagina mais a nossa vida sem utilizar os recursos todos que nós temos hoje, né? Mas antigamente não era assim que acontecia, não. Foram necessárias aí muitas mudanças, muitas transformações para que a gente pudesse chegar em toda a tecnologia e disponibilidade de recursos que nós temos atualmente. Então, tudo isso que eu te contei tem relação direta com a história do rádio. Viu só quanta coisa legal? Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca viram um LP ou uma fita cassete. Mas se vocês conversarem com as pessoas mais velhas que moram aí com vocês, com certeza elas terão boas histórias para contar dessa época. Agora, você já imaginou apenas ouvir uma notícia? Hoje nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ver imagens. Imagina como era antigamente. Eu te mostrei lá, te contei que as pessoas assistiam novela, ouviam novela pelo rádio. Então eu tenho uma proposta aqui que eu vou te mostrar. Então olha só, ouvidos atentos, prestem bastante atenção nessa notícia que você vai ouvir agora. Começa agora o jornal que é a cara do Brasil. A notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Boa noite. Começa agora o Jornal da Cidade. Eu sou a Natália e fique conosco até às 9 horas da noite. Vamos à nossa primeira notícia de hoje. Crianças de escola pública recebem uniformes para o inverno. Por causa da frente fria que avança com muita intensidade por todas as regiões do país, escolas antecipam a entrega de kits para inverno, pensando na proteção das crianças, principalmente na região sul, onde temos a previsão de neve. O que você acabou de ouvir é uma notícia radiofônica, uma notícia que foi transmitida a vocês a partir do rádio, simulando aí uma situação de rádio como acontecia antigamente. Então agora eu quero que você pense aí em algumas perguntinhas que eu vou te fazer. Olha só, presta atenção. Primeira coisa, a partir de tudo isso que você ouviu nessa notícia, quais os assuntos que foram abordados nesse jornal? Sobre o que a notícia estava falando? Pensa aí. Segunda coisa, de qual cidade esse jornal estava sendo transmitido? Olha, tem que lembrar agora de tudo que foi falado na notícia. Mais uma coisa aí para você pensar.
Para qual público você acha que era esse jornal? E ainda, qual é o horário que esse jornal estava passando no rádio? Olha quantas informações e como era uma notícia que acontecia com bastante frequência. Se você não estivesse bem atento, ia ser bem difícil lembrar de tudo isso que eu acabei de te perguntar. Então, a minha proposta para o desafio de hoje, pensando na importância aí do rádio como forma de comunicação que nós tivemos transformando a comunicação ao longo do tempo, o meu desafio é que você faça uma notícia radiofônica. Mas, vamos lá, você não precisa criar uma notícia muito grande. Você vai pensar em todos os pontos que são importantes para essa notícia. O nome do seu jornal, o seu nome como apresentador ou apresentadora desse jornal. Qual é a informação que você quer contar para as pessoas, tá bom? Então você vai criar aí na sua cabeça, registrar no seu caderno um roteiro de notícia radiofônica. Aí você vai para um cantinho bem escondidinho aí na sua casa e vai convidar alguém para ouvir a sua notícia. E aí você vai transmitir a informação. Não pode usar a imagem e não pode deixar a pessoa te ver, tá bom? É só o som. E aí vocês podem se divertir muito aí sendo jornalistas de rádio por um dia, tá bom? Então vamos à síntese do nosso desafio. A Pro está pedindo para que, percebendo a importância da comunicação aí e de todas as mudanças que eu te contei, você crie uma notícia radiofônica e experimente transmitir a informação aí bem escondidinho na sua casa, tá bom? Amanhã eu espero você aqui para mais descobertas e para mais investigações. Tchau, tchau! Olá, galera da EJA! Chegando mais uma aula de língua e cultura portuguesa. Nosso tema de hoje é sintaxe, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Nome comprido, né? Mas não se preocupe, porque a explicação ficará bem mais fácil de entender. Aproveitem e boa aula! Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Dois elementos sintáticos importantes quando a gente faz o estudo sobre o predicado nominal. O predicado nominal é um predicado que gira em torno de um nome, gira em torno de uma característica. Característica essa expressa muitas vezes para aquela classe que a gente conhece como adjetivos. Hoje a gente vai aprender algumas variações desse predicativo para compreender que nem sempre ele vem expresso somente por um adjetivo. Quando a gente fala em predicado nominal, não tem como abrir mão da noção de verbo de ligação. Por isso que a gente estuda o verbo de ligação junto com o predicado nominal, porque a função desse verbo de ligação é unir um sujeito a uma informação sobre esse sujeito, que no caso é o predicativo. Então esses dois elementos básicos compõem o que a gente chama de predicado nominal. Vamos começar falando sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, diferente daqueles verbos nocionais que indicam ação, ele não indica ação, ele indica estado. Esses verbos também são chamados também de verbos copulativos. Os verbos de ligação, nós temos alguns exemplos aqui no quadro, eles se dividem em alguns grupos. Existem verbos que indicam estados permanentes, tal como o verbo ser. Quando se diz, por exemplo, a candidata é a melhor. A gente sabe nesse caso, então, que é um estado permanente. A gente afirma algo sobre ela de um estado que é permanente. Diferente de quando a gente vai, por exemplo, para um estado transitório. Quando se diz, por exemplo, os pacientes estavam inquietos. Nesse caso, os pacientes eles não são naturalmente inquietos. Há um estado aí transitório, um estado que não é permanente. Existem outros verbos de ligação que a gente chama de verbos mutatórios, ou seja, são verbos que indicam uma mudança, tal como a professora tornou-se a mais querida.
Nesse caso, a gente entende que anteriormente a esse processo, não havia nessa professora essa característica de ser tão querida. Então, houve um processo de transformação. Por isso que a gente não pode achar que os verbos de ligação indicam apenas estados estáticos, permanentes. Alguns verbos de ligação vão indicar para a gente continuidade. Quando eu digo, a cidade permanece fria, nesse caso, esse estado indica uma permanência de uma condição. Nesse caso, me referindo à característica fria. Alguns verbos na língua portuguesa podem funcionar como verbos de ligação a depender da construção, a depender da oração. É muito importante que a gente lembre que quando a gente faz uma análise sintática, eu preciso pensar em todas essas estruturas, em todos esses elementos e, além da função gramatical, na função semântica, ou seja, o significado que esse verbo apresenta dentro de um texto. Casos curiosos, por exemplo, surgem com os verbos cair, com o verbo virar, com o verbo andar. Sabe por quê? Porque eu posso construir uma oração do tipo, os atletas andam rápido. Nesse caso, o verbo andar, ele indica, de fato, uma ação, então eu não posso me referir a ele como um verbo de ligação. Ele é um verbo significativo, um verbo nocional. Mas eu posso usar o verbo andar com outra significação e outra construção. Quando se diz, por exemplo, que a aluna está triste. Esse está é um verbo de ligação, mas eu posso substituí-lo por uma construção como a aluna anda triste. Não é que ela está andando, executando uma ação de forma triste, não. É um estado, eu estou falando de uma característica dessa aluna usando o verbo andar. Então eu tenho que estar atento agora não só ao significado do verbo andar, mas à posição desse verbo e como ele é aplicado dentro desta oração. Lembre-se disso. O verbo cair também, que geralmente indica ação, pode ser usado de forma como um verbo de ligação, quando se diz, por exemplo, que alguém caiu doente. Nesse caso, é uma característica desse alguém, desse sujeito. Então, esse verbo deixa de ser um verbo significativo e passa a ser um verbo de ligação. Um outro exemplo é com o verbo virar, que geralmente também indica uma ação, mas ele que pode ser utilizado também como verbo de ligação, quando se diz que uma pessoa anônima virou famosa, ou seja, ela se transformou, ela se tornou famosa. Nesse caso, o verbo virar foi usado com o sentido de verbo de ligação, unindo o sujeito a um predicativo. Os verbos de ligação mais comuns na língua portuguesa são os verbos ser, estar, ficar, permanecer, tornar. São verbos que indicam, de fato, esse estado, essa mudança, essa transição de estado. Então, lembra sempre de identificar esse verbo, que você vai perceber que é fácil relacionar sujeito com a característica dele. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Que característica é essa? Bom, a gente pode aparecer de diversas maneiras em um contexto, né? Alegre, triste, sorridente, espantado. Essas características lá na morfologia, elas são marcadas pelos adjetivos. É bem fácil de identificá-los porque os adjetivos se referem a substantivos. Quando o adjetivo entra na análise sintática, quando a gente começa a analisar esse termo dentro da análise sintática, a gente vai perceber que o adjetivo pode desempenhar diversas funções. Uma dessas funções é a função de predicativo do sujeito, que é uma característica desse sujeito. Entre as características do predicativo, a gente pode destacar que ele geralmente vem sem preposição, ele é relacionado com o verbo de ligação sem o auxílio de uma preposição. Ele vem à direita do sujeito, porque o sujeito geralmente vem identificado anteriormente, a gente vai reconhecer depois esse predicativo. Ele também pode ser substituído pelo pronome o. Eu posso dizer, por exemplo, o filme é excelente, ou eu posso dizer, o filme o é. Se eu posso fazer essa substituição pelo pronome o, esse elemento que foi substituído representa, em minha oração, o predicativo do sujeito. Chama a atenção para a característica porque é o uso mais comum, mas nós vamos perceber agora nos exemplos que nem sempre o predicativo vai indicar necessariamente uma característica, ok? Mas guarda essa ideia, né, do alegre, do triste, do amoroso, essa ideia de característica que vai ajudar você na identificação. Vamos perceber aqui agora alguns exemplos. Sempre bom analisar sintaticamente a oração inteira para eu conseguir reconhecer os elementos essenciais. Vamos analisar a primeira oração que nós temos aqui. Os jogadores estão felizes. Análise sintática pressupõe análise de funções sintáticas. Primeiro momento, identifica o verbo.
Quando eu identifico o verbo, eu reconheço de quem eu estou falando. De quem eu estou falando? Dos jogadores. Isso aqui, no caso, é o sujeito. Os jogadores estão felizes. Esse elemento em amarelo aqui em destaque é o verbo de ligação, o verbo estar. Ele une o sujeito jogadores, o núcleo do sujeito jogadores, com a característica desse sujeito, que é felizes. Outra informação importante sobre o predicativo. Ele não se chama predicativo do sujeito por acaso, porque ele precisa concordar com o sujeito. Plural, plural. A marcação aqui, se foi com o S de jogadores, eu preciso também variar no adjetivo, já que o adjetivo e o substantivo são classes variáveis. Eles podem ir para o plural, eles podem fazer essa flexão de número. Então aqui eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo. Poderia fazer uma inversão? Poderia. Felizes estão os jogadores. O sujeito não deixaria de ser os jogadores, porque a função aqui do sujeito é representar o elemento sobre o qual nós estamos falando. Então, analise a função, não necessariamente a posição. Seria um erro você imaginar que sempre o sujeito vai vir à frente. Embora, no caso do predicativo, geralmente ele vem após o sujeito. Mas pode acontecer uma inversão. Isso vai depender um pouco da estilística, do contexto, da maneira que o interlocutor quer se relacionar com o outro, da maneira que o escritor quis colocar aquela informação dentro do texto dele. Então, não decore sempre a posição. Pode haver uma inversão. Tente identificar a função. Aqui eu tenho um outro exemplo. As candidatas são criativas. Nesse caso, eu tenho o verbo ser, que é um verbo de ligação, concordando com o sujeito candidatas, e o predicativo criativas. Mais uma vez, gênero e número em concordância. Plural com plural, feminino com feminino. Nesse caso, ó, tanto felizes quanto criativas, indicando características do sujeito, verbos no plural. É claro que eu poderia fazer essa construção no singular também, tal como outros exemplos que nós já vimos. Vamos ver um outro caso, que o predicativo é composto por mais de um elemento, o predicado é composto por mais de um elemento, aí você pode começar a ter algumas dúvidas e achar que tudo é predicativo, não é bem assim. O ônibus é muito antigo. Bom, conseguimos identificar aqui de quem estamos falando? Conseguimos, estamos falando do ônibus, que é o sujeito dessa oração. O ônibus é muito antigo. O predicado começa sempre no verbo. Então eu tenho, o ônibus é muito antigo. Qual é a informação que nós temos sobre o ônibus? Que ele é muito antigo. Mas a característica, a informação sobre o sujeito é apenas a palavra antigo. A palavra muito não se refere, nesse caso, ao sujeito. Se refere ao predicativo. Então, a mudança que ele proporciona aqui é em relação ao adjetivo e não em relação ao sujeito. Então, nesse caso, ele já teria uma outra função, que é uma função de adjunto adverbial de intensidade. Então, lembra aqui, olha, sujeito, característica, relação de concordância. Só que existem outras classes gramaticais que podem funcionar como predicativo do sujeito. Uma dessas classes é o pronome. Os pronomes também podem funcionar como predicativo do sujeito em construções do tipo o responsável sou eu. Nesse caso, o pronome funciona como predicativo também. E há uma relação de concordância com o sujeito. Os integrantes da equipe éramos nós. Mais uma vez, um pronome, nesse caso aqui, dois pronomes pessoais que estão funcionando como predicativo, mas que não deixam de respeitar a regra de concordância com o verbo de ligação e o sujeito. E o verbo de ligação permanece com a mesma função, unir sujeito ao predicativo, mesmo que nesse caso não haja uma especificação do predicativo por meio do uso de um adjetivo, como aconteceu nos exemplos anteriores. Observe embaixo também mais um uso com o pronome, ó. Meus melhores amigos são vocês. No caso, vocês é uma informação sobre os melhores amigos, que é o sujeito desta oração, né? Núcleo do sujeito, amigos, a palavra mais importante. Verbo de ligação, são, porque concorda com o sujeito. Predicativo do sujeito, vocês, um pronome. Existem outras construções com os verbos de ligação, nas quais um outro elemento pode funcionar como predicativo do sujeito. Isso vai acontecer, por exemplo, no caso dos verbos impessoais que não têm sujeito. Então, quando eu digo expressões do tipo são 10 horas, esse elemento que vem depois do são, ele também representa uma função muito mais predicativa do que de sujeito,
porque esses verbos impessoais eles não apresentam sujeito. Então vamos lembrar, estamos estudando verbo de ligação e predicativo do sujeito, que são elementos de um predicado nominal, cujo núcleo é um nome, é um predicativo, quase sempre representado por uma característica desse sujeito, quase sempre representada por um adjetivo. E os verbos de ligação sempre vão indicar estado e suas variações, permanência, mudança, continuidade. Então, sempre que eu tiver um verbo de ligação e uma característica, eu tenho um predicado nominal. Esses dois elementos não podem ser esquecidos quando vocês forem estudar o predicado nominal, ok? O verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que foram os temas dessa aula. Guarda essas informações, hein? Muito obrigado. Oi pessoal, eu sou o maestro Emiliano Patarra, das orquestras de Guarulhos, a Orquestra Jovem Municipal e a Orquestra Gru-Sinfônica, e a gente está no Falando de Música, esse espaço, dentro dos Saberes em Casa, em que conversamos toda semana sobre o mundo mágico dos sons. Hoje a gente vai falar sobre ostinatos rítmicos, vai aprender o que são e vai aprender também a fazer ostinatos rítmicos. A gente espera que vocês gostem e se encontre de novo na próxima semana. Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Marissa Pinheiro e sou percussionista da Gru-Sinfônica. A aula de hoje é sobre o ostinato rítmico. A aula de hoje é sobre o ostinato rítmico. A aula de hoje é sobre o ostinato rítmico. Será que travou o vídeo? Não, pessoal! É exatamente isso. Ostinato rítmico é repetição de frase. E nesse caso eu repeti 3 vezes, certo? Mas o que é ritmo? Vou dar uma breve explicação para vocês. Tudo na nossa vida existe ritmo. Preste atenção quando você está caminhando pela rua. O abre e fecha dos seus olhos, a sua respiração, o seu coração. O seu coração está lá, tum, 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 tum. Um ritmo. Tudo tem ritmo. Vamos ver então um exemplo rítmico dentro da música? Bora lá! Que bacana! Vocês gostaram do exemplo rítmico? Muito bom! Agora que vocês sabem o que é um ritmo e o que é um ostinato, vocês sabem me responder o que é um ostinato rítmico? Vamos pensar. Letra A. Uma dança esquisita. Letra B. Ritmos que se repetem. Ou letra C. Não tenho ideia do que seja. Se vocês responderam a letra B, acertaram. Isso mesmo. Ostinato, ritmo, é uma sequência de ritmos sendo repetidos. Iguais. Repetidos são sempre iguais, certo? E essa sequência rítmica? Será que tem um exemplo para eu dar para vocês? Claro! Já ouviram a música Bolero de Ravel? Ah, se vocês não ouviram, tem que ouvir. É um exemplo perfeito. Bora lá, vamos ouvir.
E aí, gostaram da música? Claro, né? Muito bacana. Agora, vocês perceberam bem no início da música que tinha um instrumento que é da família de percussão, chamada caixa clara, que tocava um ritmo do começo ao fim da música, um mesmo ritmo. Sabe o que é uma caixa clara? A caixa é um tambor um pouco menor. Possui uma pele em cima e uma pele embaixo, que chamamos de resposta, com vários fiozinhos de aço esticadinhos, bem juntinhos uns dos outros, parecendo umas minhoquinhas enroladinhas, que ficam presas no aro, junto à pele de baixo, que chamamos de esteira. E quando o percussionista percute com uma baqueta de madeira a pele de cima, a pele de baixo vibra com a esteira, produzindo um som bem diferente e legal. Vamos ouvir o som da caixa e prestar bem atenção nisso? Vocês também repararam que os outros instrumentos fazem um ostinato, uma repetição de frase? Isso mesmo, fazem. Toda vez que vai mudar de frase, um outro instrumento repete a mesma que o instrumento anterior tinha feito. Vamos prestar atenção nisso? Viram só, pessoal, como a música de Bolero de Ravel é perfeita para mostrar o que é um ostinato, tanto na caixa como com os instrumentos na melodia. É bem fácil. Temos aqui uma colinha que vai nos ajudar bastante. Vamos falar cada número que tem aqui. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Certo? Vamos repetir isso aí várias vezes. Vou fazer uma vez bem lento. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Uma vez mais lento ainda. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Agora, para finalizarmos a nossa aula, eu vou ensinar a vocês o ritmo do bolero tocado na caixa clara. Vai ser simples e vai ser fácil. Vamos lá? Vamos usar apenas as mãos e o peito. Batam no peito junto com a contagem. Vocês podem repetir ou fazer junto comigo. Vou fazer bem devagar. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora eu vou mostrar esse mesmo ritmo mais rápido. 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1,
1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até mais! Muito obrigado por assistir. Até a próxima! E esse foi mais um programa, turminha. Amanhã eu espero vocês às 9 da manhã. Até lá! Tchau, tchau!